pisar no Monte da Oliveira. Jesus ele vai pisar, mas a igreja vai estar junto com ele. Então nós esperamos, essa é a nossa boa esperança. A nossa esperança é essa, que a igreja seja arrebatada. Irmãos, então o texto que nós lemos, Filipenses, capítulo de número 1, verso de número 6. Paulo está sendo aqui bem cirúrgico. Paulo está dizendo assim, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir. Esse texto não precisa de muita explicação. Esse texto por si só, ele já se auto-explica. Qualquer pessoa que lê esse texto, até mesmo de forma isolada, vai saber que quem está falando é Deus, e que Deus está falando que vai concluir a obra até que Jesus Cristo ele se manifeste. Então para nós isso traz uma esperança, mas nós precisamos entender o pano de fundo. O que está acontecendo para que esse texto possa ser escrito? Quando nós olhamos para o cenário que está sendo escrito esse texto, nada mais é do que Paulo escrevendo dentro de uma prisão para uma igreja que ele gerou. Paulo ele gerou uma igreja em Filipos, e Paulo, quando ele gera essa igreja em Filipos, Paulo ele está tão apaixonado por esta igreja, Paulo ele está tão envolvido com esta igreja, que ele começa a dizer coisas lindas para essa igreja, porque uma igreja, irmãos, não é uma igreja que foi gerada num ambiente em que tudo estava bom, não. Quando Paulo gera essa igreja, e as pessoas que estão sendo geradas nessa igreja, são pessoas que são escravos, são pessoas que trabalham e não recebem o salário porque estão trabalhando. Então Paulo está agora tomado de uma emoção, porque o Paulo está gerando uma igreja, e esta igreja são de pessoas que não têm recursos, são de pessoas, irmãos, que não têm uma esperança financeira, são pessoas que a única esperança delas é tomar posse da palavra que Paulo está liberando e acreditar que Jesus tem uma obra para fazer na vida delas. Se fosse em outro cenário, a pessoa poderia bater no peito e falar assim, não, eu confio no meu dinheiro, eu confio na minha capacidade. Mas essas pessoas não. Como eu falei aqui, são pessoas escravas. Paulo está gerando e Paulo está criando um fundamento para esta igreja. Paulo está criando uma base. Paulo ele tem amor no que ele está fazendo. E como é bom quando nós fazemos alguma coisa com amor, quando nós vemos alguma coisa sendo edificada, alguma coisa sendo construída, até porque aquilo que nós ajudamos a construir, nós entregamos mais amor naquilo. Toda pessoa que chega num lugar onde já está construída, ela não deposita tanto amor do que quando ela começa a construir, ela vê a fundação, ela vê as coisas se montando. Então Paulo ele está tomado por esse sentimento. Paulo está envolvido naquilo que ele está fazendo. Só que alguma coisa terrível vai acontecer. Paulo vai ser levado cativo. Paulo vai ser levado preso. Paulo agora vai estar dentro de uma masmorra. Paulo vai estar em uma das suas piores prisões. E dentro da sua prisão, aonde Paulo estava naquele lugar, o próprio Deus vai fazer uma visita para Paulo. O próprio Senhor Jesus, ele vai falar com Paulo dentro de uma prisão. E alguém pode dizer assim, mas Deus ele visita alguém dentro de uma prisão? Claro que visita. Para Deus não importa o lugar, não importa o ambiente. O que Deus está procurando é alguém com o coração quebrantado e uma alma contrita. E sim, irmãos, eu posso falar sem medo de errar. Se Deus visitou Paulo dentro de uma prisão, Deus está neste lugar nos visitando nesta noite. Deus vai visitar Paulo. E quando Deus visita Paulo, Deus vai despertar Paulo e vai dizer assim, Paulo, e aqui eu estou conjecturando, Deus vai dizer assim, Paulo, pega uma caneta, pega um papel, porque eu preciso que você escreva algo para alguém. E Paulo, irmãos, eu imagino Paulo questionando com Jesus, dizendo assim, mas Senhor, eu vou escrever o quê? Eu vou escrever o quê e para quem? E Deus vai começar agora a revelar para Paulo quem de fato precisava ouvir uma palavra de conforto, uma palavra que vai trazer para um espírito sofrido, um coração amargurado, algo que vai incentivar e vai levantar, algo que vai fazer com que eles venham permanecer firmes, esperando com que aquilo que fosse prometido se cumpria. Então Paulo vai dizer, Jesus vai dizer para Paulo assim, Paulo, pega uma caneta aí e começa a escrever. Eu imagino, irmãos, aqui Paulo interrogando Jesus e falando assim, mas Senhor, eu vou escrever o quê? E aí Jesus vai trazer a revelação para Paulo, porque Paulo pode até estar longe da igreja, mas o coração de Paulo estava naquele lugar. Irmãos, às vezes nós estamos em um outro ambiente,
Mas o nosso coração está onde estão as ovelhas. O nosso coração está na igreja. É verdade. Nós vivemos uma experiência que isso trouxe para nós um conforto tão grande. Eu e minha esposa, no final do ano, nós recebemos um convite para ir para Bertioga. Nós estávamos em Bertioga. Só que a nossa igreja estava tendo um culto normal. E eu e minha esposa, nós tínhamos planejado de ficar uma semana lá. Mas não deu certo, irmãos. Enquanto nós estávamos lá, o nosso coração estava na igreja. Nós estávamos preocupados como é que estava o culto, como é que estava acontecendo, como é que estava indo. Porque o líder, irmãos, ele nunca vai conseguir estar longe do ambiente em que ele gerou, e mesmo assim ele não ter saudade do lugar. Então Paulo estava lá e o coração dele estava na igreja de Filipe. E alguém estava se levantando dentro da igreja de Filipe para tirar a esperança, colocando em dúvida o caráter de Paulo. Alguém estava dizendo assim: como que vocês podem acreditar em um homem que nesse momento está preso? Meu Deus. Como que vocês podem acreditar na palavra de um homem que neste momento não está com vocês? Só que Deus está olhando do céu, porque ainda que não é de Paulo, a igreja é de Jesus. Glória! E dura coisa é, irmãos, quando alguém mexe com a igreja de Jesus. Eita Deus, é forte! Nós podemos mexer com qualquer coisa, papai! mas não mexa com a igreja de Jesus. Meu Deus! E Paulo sabia bem disso, porque Paulo estava perseguindo a igreja de Cristo, quando o próprio Cristo se manifesta no caminho de Damasco e fala assim: Paulo, por que tu me persegue? Só que Paulo não perseguia Jesus, irmãos. Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Paulo estava perseguindo a igreja, só que Jesus se colocou no caminho de Paulo para poder parar um perseguidor. Olha aí. E aqui eu aprendo uma coisa, irmãos: para todo perseguidor da igreja, Deus prepara um caminho de Damasco. Você percebe que para todo Absalão que tenta roubar aquilo que não é dele, Deus prepara uma árvore para que o cabelo dele se enrosque. É Deus dizendo assim: aquilo que está acontecendo com você, não coloque a sua mão. Deixa que Deus vai trabalhar em nosso lugar. Deixa que a nossa peleja, nós não pelejamos, irmão, mas Deus peleja nossas pelejas, porque na nossa frente quem vai é Deus. Ele guarda a nossa entrada, Ele guarda a nossa saída. Maravilha! É por isso que quando nós lemos o Salmo de número 91, diz que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Irmãos, ai daquele que mexe com a igreja de Cristo. Então agora Jesus vai falar assim: Paulo, tem alguém mexendo na igreja que foi gerado lá em Filipe. Paulo estava no norte da Capadócia, Paulo estava muito longe da igreja, mas o dono da igreja nunca tinha saído de lá. Enquanto alguém estava falando assim: a igreja está desprotegida, a igreja não tem mais uma cobertura, Jesus está visitando Paulo na prisão e está dizendo assim: Paulo, começa a escrever para a igreja de Filipe. Aí Paulo começa a escrever assim: olha, estou certo de que aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Irmãos, e aqui nós vamos caminhando pelo caminho da revelação. Porque está falando aquele que começou a boa obra. Não é qualquer obra, é uma boa obra. Só que toda boa obra não começa por cima, toda boa obra começa por baixo. O problema é que muitas das vezes nós não queremos começar por baixo, nós queremos começar por cima. Irmãos, todos aqueles que começam por cima nunca terminam bem. Ninguém começa pintando balão. Ninguém começa, irmãos, já aparecendo nos cartazes. Há momento que nós precisamos cavar poço. Há momento que nós precisamos ficar no anonimato. O que seria de Davi se Davi não ficasse na caverna de Adulão? O que seria de nós, irmãos, se Deus não escondesse a nossa pessoa? Há momento que nós precisamos estar escondidos. Mas pastor, é escondido aonde? É escondido no esconderijo do Altíssimo. Há momento que nós precisamos sair dos holofotes. Há momento que nós precisamos sair da evidência. Há momento que nós precisamos estar no campo, ainda que cuidando de ovelhas malhadas, mas vai chegar a honra de Deus para a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Eu creio. Jesus está falando para Paulo: Paulo, fala para eles que eu comecei uma boa obra e eu vou terminar aquilo que eu comecei.
Isso aqui é lindo demais, irmãos, porque é Deus falando para nós aqui nesta noite. Ele começou na nossa vida uma boa obra, e aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para concluir. Maravilha! É Deus dizendo para nós nesta noite assim: olha, Ele não depende de recurso, Ele não depende de situação, Ele não depende de padrinho e prefeitura, Ele não depende, irmãos, de patrão. Aquele que começou a obra, Ele vai concluir. Às vezes nós olhamos muito para a situação e esquecemos, irmãos, de confiar naquele que nos chamou. Porque aquele que chamou cada um de nós, Ele chamou com um propósito. Ou você acha que Ele não sabia essa luta que você está passando? Ou você acha que Deus foi pego de surpresa? Ou você acha que no momento em que a porta fechou, nesse momento Deus lá do céu colocou a mão na cabeça e falou assim: e agora? Como que eu vou usar meu filho sendo que a porta fechou? Irmão, se Deus quiser, Ele levanta o ímpio para abençoar o justo. Se Deus quiser, Ele faz ainda com que surja dinheiro na nossa conta. Pastor, então você está falando que nós não precisamos correr atrás? Sim, precisamos correr atrás, mas o nosso Deus não depende de circunstância. É verdade. Ele está além de tudo. Glória! O nosso Deus foi como eu falei aqui no início, irmãos. Ninguém começa por cima, todos precisam começar por baixo. Porque com o nosso Deus, irmãos, quem quer subir primeiro precisa descer. Quem quer sorrir lá na frente primeiro precisa passar pelo caminho das lágrimas. Quem quer pregar para uma multidão primeiro tem que se contentar aí no ponto de ônibus, irmãos, e começar a pregar para uma, para duas, para 10 pessoas. Hoje tem muitas pessoas que mandam mensagem para nós, irmãos, falando assim: olha, pastor, me leva para pregar na tua igreja. Ó, pastor, eu estou disponível na terça, estou disponível na quinta. Mas, irmãos, quem é que vai, aleluia, assumir o compromisso de ir para uma praça pregar? Eita, papai, é verdade. Cadê as pessoas, irmãos, que outra hora fazia por amor, sem precisar ser visto? As pessoas iam para os pontos de ônibus, as pessoas iam para as praças, as pessoas faziam isso pelo amor das almas que estavam perecendo. As pessoas não estavam atrás de tapinha nas costas, as pessoas não estavam atrás de ser reconhecido pelos homens. A igreja de Filipe, Paulo precisava corajar aquele povo que estava sofrendo calúnia, que estava sendo perseguido, um povo que não tinha esperança porque não tinha mais a sua liderança, um povo que tinha acabado de nascer na fé, mas mesmo tendo nascido na fé, irmãos, eles não abandonaram a palavra que eles receberam. Eu não sei como que era o culto lá na igreja de Filipe, mas se fosse um culto que nem na nossa igreja, terça, quinta e domingo, talvez na terça-feira eles abriam o Salmo 1 e pregavam o Salmo 1. Talvez na quinta-feira abriam o Salmo 1 de novo e pregavam o Salmo 1. Talvez no domingo, irmãos, só para descontrair um pouco, eles abriam o Salmo 23 e pregavam o Salmo 23. Não tinha uma profundidade teológica, não tinha muito ensinamento, mas eles falavam assim: vamos permanecer naquilo que nós fomos estabelecidos. Se é para pregar o Salmo 1 até que Jesus volte, nós vamos pregar o Salmo 1. Se é para pregar o Salmo 23 até que Jesus voltar, nós vamos pregar o Salmo 23. Você percebeu que tem gente, irmãos, parece que tem prazer em ouvir pregadores grandes. Meu Deus! É forte. Mas quando alguém que nem tem nome vai pregar, a pessoa nem dá crédito. Eita, papai. Se uma criança pegar o microfone, acha que já não é digno de ouvir. Mas Deus ainda usa os pequenos. Glória, aleluia. Porque se Deus tivesse só negócio com pessoa grande, irmão, Israel não tinha negado Jesus. Quando o povo de Israel eles negam a Jesus, é Jesus dizendo assim: ó, vocês são santos demais, né? Para vocês não precisam de mim. Então eu vou para um povo que era excluído, um povo que estava no meio da idolatria, um povo que estava no meio da bebedice, um povo que estava no meio das drogas, no meio da prostituição. Eu não sei se todo mundo aqui é nascido no berço evangélico, irmão, mas quando Jesus ele me pegou, irmãos, eu estava vivendo uma vida tão terrível. A minha vida, a própria família minha olhava para mim e falava assim: esse daí, a mensagem que foi lançada, essa daí ela vai eternizar no coração de alguém.
Tem pessoas, irmãos, que quando ouve a palavra de Deus, ela despreza. Mas tem pessoas que quando ouve a palavra de Deus, guarda no coração. E aquela palavra, irmãos, vai remoendo lá dentro. E aquela palavra vai ativando alguma coisa lá dentro. De repente você está num ambiente, está todo mundo desesperado, ninguém mais tem uma saída, mas aquela palavra que você ouviu, ela ativa alguma coisa dentro de você, e você consegue olhar para uma pessoa, está na mesma situação que ela, mas você olha para a pessoa e fala assim, ó, não se preocupa, Deus está no controle. Foi que nem o nosso irmão evangelista ministrou aqui, a tempestade estava batendo contra o barco. Quem estava dentro do barco olhou e falou assim, é um fantasma que está vindo lá. Você percebe que quem está dentro do barco, irmãos, está na mesma situação dos outros discípulos. Mas quando ele olha para o escape, em vez de ele esperar para ver o que vai acontecer, ele libera uma palavra mesmo sem ter certeza. Ele diz assim, é um fantasma. Mas ele não sabia se era um fantasma ou se não era. O problema é que tem muita gente no mesmo ambiente liberando palavras que são mentirosas. Eita Deus! E Jesus está esperando que alguém se levante e fale assim, olha, da mesma forma que começou essa tempestade, ela vai acabar. Em nome de Jesus! Foi bem falado aqui, ó, estava no meio da tempestade, não tinha mais como voltar. E ainda que desse possibilidade de voltar, o mesmo tempo que era para voltar, era para continuar. Porque tem pessoas que preferem retroceder. Porque retroceder eu conheço o caminho. Só que o justo foi chamado para viver pela fé. Aleluia! Então eu posso conhecer o caminho, mas o que me espera do outro lado é maior. O meu final vai ser maior do que o meu começo. Uma coisa foi quando você entrou neste lugar. Meu Deus! Outra coisa será quando você vai sair daqui. Oh, maravilha! Quando Paulo está dizendo assim, olha, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir. Isso daqui não é para trazer para nós uma esperança, irmãos, terrena. Não é para trazer para nós uma esperança momentânea. Tem muita gente que fala assim, não, mas se ele começou a boa obra, ele é fiel para concluir, então Deus está garantindo o sucesso no meu ministério. Mas não é disso que Paulo está